Olá, galera da Além do Sol TV. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou Daniel Vieira. Estamos em mais uma live e com mais uma convidada super especial. Mas antes de qualquer coisa, humildemente lhe peço que você dê um like, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, comente, compartilhe, porque nós precisamos fortalecer correntes de opiniões que nos levem a pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é um dos objetivos que estas lives que eu venho proporcionando está tentando desenvolver. Por isso, a nossa convidada, Tayane Brito, que já irá falar do seu projeto. E, de antemão, eu digo o nome do seu projeto, IAP, Igreja Além das Paredes, não é isso, Tayane? Missões estratégicas. Isso, missões estratégicas. E esse projeto, eu queria que vocês meditassem comigo sobre essa questão da igreja além das paredes. Por quê? Observem que Jesus Cristo, ele não se limita a nada. Tá? O amor de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo não se limita a nada. Filipenses 2, 5, 11. Que Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, observe bem essa parte. Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo um nome, para que o nome de Jesus se dobre o joelho nos céus, na terra e debaixo na terra. Olha aqui, gente, esse termo, nome sobre todo nome, é algo muito forte para este canal aqui, porque mostra que você não pode chegar e sair definindo Jesus, colocando Jesus em caixas, em paredes, em muros, né? Porque Jesus Cristo, ele foi elevado acima de qualquer definição. Você pode, com certeza, congregar, frequentar uma igreja. No caso, eu e a Tayane, nós temos o hábito de congregar em igrejas, mas nós somos conscientes que a igreja ela vai além. Do Efésios 2,6, ele diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, estar com Cristo nos leva a lugares celestiais, nos leva a dimensões que estão muito além, como o próprio nome do canal diz aqui, além do sol. Porque o Salomão, lá de Eclesiastes, diz que embaixo do sol tudo comum e momentâneo, mas Jesus Cristo ele nos leva para além, além, além. E, com certeza, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele não pode se limitar às paredes, indo e pregando o evangelho, fazendo discípulos, espalhando o que a gente chama de bom perfume de Cristo. Então, esta aqui é a Tayane, eu peço que você se apresente, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tayane Brito, sou bacharel em Direito pela UFPA e sou a fundadora do projeto IAP. E é uma honra, Daniel, estar com você essa noite, poder falar um pouco dessas ideias e da aplicação, né? Porque eu acredito que são pessoas, aqui no seu canal nós estamos falando de pessoas que não vivem só das ideias, mas que aplicam elas à sociedade, ao meio necessário, fazendo aquilo que a palavra diz, levando o IT além das paredes. Queria que você contasse como esse projeto surgiu, mas não só contasse como ele institucionalmente surgiu, mas contasse a sua experiência pessoal que lhe levou a desenvolver isso. Essa é fácil. O IAP, na verdade, eu sempre quis fazer um projeto, ter uma instituição, alguma coisa de auxílio social. Por quê? Exatamente pela experiência. Eu cresci no bairro do Guamá, bem na fronteira com a Terra Firme. Então, eu vivi numa região bem perigosa de Belém.
E eu consegui sair daquela realidade, quebrar paradigmas, graças a projetos. Então, eu cresci envolvida em inúmeros projetos. Da universidade, projetos do governo, projetos do bairro, projeto da tia que queria fazer uma sopa para as pessoas. Então, assim, mais especificamente, houve 2 projetos que foram, digamos assim, que me auxiliaram muito. Além da educação que meus pais me deram, além de todo o auxílio que eles me deram, dentro daqueles projetos, convivendo com acadêmicos da universidade, que era um projeto que não existe mais hoje aqui, chamado Projeto Riacho Doce. Ele era patrocinado pelo Instituto Ayrton Senna, então eu participei muitos anos ali, viajei. Você estudava escola pública também? Escola pública. Lá. Escola pública. Como a gente cresceu num lugar muito perigoso, minha mãe tinha medo que todo mundo virasse bandido, né? E aí, mamãe com esse medo, acreditando que se nós estivéssemos ocupados, nós não iríamos enveredar por caminhos errados. Então, de manhã escola, almoço, projeto. Ou era o projeto Riacho Doce, ou o projeto Chequerê, que era onde eu fazia karatê. Terminava karatê. Essas aulas... Terminava essas aulas... chegou, mano? A roxa, campeã paraense 2003. Sério, cara? Eu fui para a seleção paraense, fui patrocinada pela prefeitura para viajar, disputar campeonato brasileiro. E aí, depois disso, havia uns outros projetos que nós encontrávamos na comunidade à noite, que tinha Senai, Senac envolvido, e minha mãe escrevia a gente em tudo, para manter a gente ocupado. Então... Que sabedoria da tua mãe, né? Tudo que eu construí, que eu aprendi dentro desses projetos, quando eu cheguei na minha fase de adolescente, eu vi as minhas amigas que não eram envolvidas nesses projetos, infelizmente, tomar um rumo muito oposto daquilo que eu queria. Enquanto eu estudava, enquanto eu carregava livros, as minhas amigas estavam já com seus nenéns, estavam casadas. E eu via que eu era totalmente diferente. E, na verdade, foi essa construção desses projetos, de todo o auxílio, tudo que eu aprendi com eles, que introduziu em mim uma consciência diferente da delas, entendeu? Então, por isso que eu acredito muito. E eu sempre quis fazer esse tipo de projeto, porque eu vi a diferença dos meus amigos, no caso da minha vida, dos meus amigos que estavam inseridos nesses projetos, e daqueles que não estavam inseridos. Então, realmente, assim, auxilia, ajuda muito. Eu, particularmente, estudei por causa de uma conversa. Eu resolvi estudar, eu fui a primeira da minha família a ingressar no nível superior, a primeira a entrar numa universidade pública, por conta de uma conversa que um acadêmico de odonto teve comigo, quando eu tinha 12 anos. Eu, como professor, que já trabalhei em escola pública e em particular, quando eu ouço essas coisas, sabe, até me toca, sabe, porque tem tanta gente que banaliza, né, o papel, né, desses projetos, às vezes até quando se inclui esses projetos nas escolas. Por exemplo, eu sou um grande defensor de escola em tempo integral. Ocupa a pessoa. Existia antigamente um projeto chamado Mais Educação. Não sei se você já ouviu falar. A criança, ela estudava de manhã, ela passava a tarde toda tendo oficinas de diferentes coisas. Eu dava oficina de teatro lá, ou às vezes dava aulas de história, mas a gente via que, com o passar do tempo, tinha resultados também. Seja as escolas em tempos integrais, sejam esses projetos, tem gente que chega e diz que podem achar caros. São projetos caros, é muito dinheiro do governo. Mas existia um político lá no Rio de Janeiro que falaram para ele que ele tinha um projeto chamado CIEPS, que eram de escolas em tempos integrais. Perguntaram para ele, isso é muito caro, isso custa muito para o governo. Ele falou uma coisa que eu concordo, não é que eu concorde tudo com ele, mas ele falou, sabe o que é caro? Caro é a ignorância. Cara é a ignorância. Então, você começou a participar desses projetos, se integrou, né? Se integrou na igreja também, né? Você é cristã de berço? Pois é. Então, não. Já vim para a igreja
adulta, pela experiência que eu tive e o resultado, que eu sou o resultado de projeto, eu sempre quis fundar um. Só que, para mim, eu achava assim, eu preciso de recurso. E eu não tinha. Aí, essa ideia estava lá guardada no baú. Aí eu vim para a igreja, comecei a trabalhar na igreja, me integrei, participei de jovens, várias coisas. E eu comecei a liderar célula. Só que eu liderei célula, assim, aquele famoso caso, eu preciso de um líder e eu não tenho quem faça. Realmente, quando eu comecei, era no missionário. É uma reunião que nós fazemos na casa da pessoa. É um grupo de pessoas, a gente se reúne para falar, ministrar uma palavra, louvar e ter um momento de comunhão. É uma igreja nas pequenos casas. Grupos. Em alguns Pequenos lugares grupos. chamam de pequenos grupos, né? E antigamente era o núcleo missionário, e hoje já aderiram à nomenclatura de células. Uhum. E aí não tinha ninguém para liderar a célula, e eu lá passeando é tudo. Então, é aquela típica liderança, que você entra sem saber o que fazer. E aí eu comecei a estudar a respeito, e eu precisava de um nome. Aí, na hora, se a gente não tem nome, eu não sabia nada de Bíblia, liderar a célula. Todo mundo coloca o nome bíblico na sua célula, né? PNL, um monte de sei lá o quê, célula Loucos para Jesus, mas eu não tinha nome. E aí eu pensei que seria o culto lá, além das paredes, nós vamos para a casa das pessoas. E aí eu tinha aquela célula semanal na casa de alguém, e para mim era muito legal, mas eu não conseguia ficar lá. Era muito interessante, mas parece que aquele ambiente semanal, eu queria levar algo novo, fazer algo novo. E aí, uma vez por mês, eu reunia todas as células e ia para um ponto turístico de Belém, para a gente ter um ar livre, sentir o que Jesus sentia, sabe? Aqueles momentos que Ele prega. vai na sinagoga e tal. Mas, assim, o sermão do mundo, né? As coisas mais bonitas que a gente vê, ele está ao ar livre. E eu tinha essa vontade, eu consegui fazer, de levar o pessoal para lá. Então, o nome saiu daí. E igreja não é por causa de igreja templo, não. Mas, assim, é por causa que eu entendo, assim como fala lá em Efésios, como fala em Apocalipse, que nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, a ideia era nós, pessoas, os cristãos, o corpo de Cristo, sair. É por isso que o nome é Igreja Além das Paredes. Então, é por causa da nomenclatura que nós somos o corpo, nós somos a noiva de Cristo. Então, a ideia é essa, que nós deveríamos ir. Porque eu ficava muito inconformada de fazer um culto, alguma coisa, esperar que as pessoas viessem. Quando eu posso ir levar, quando eu posso pegar a minha Bíblia e falar, ia ter eles. Então, a ideia era essa. Só que depois, todo mundo trabalhando, estudando, não tinha como conciliar. A liderança com quem eu trabalhava também já não estaria mais lá na igreja. E aí fechou as células, eram 6 células. Fechou. E aí o grupo ficou conversando comigo, e agora, tá? E o que a gente vai fazer? E aquela saudade, aquela vontade de fazer alguma coisa. Ainda fiz algumas reuniões particulares com eles, e aí foi aqui conversando na mesa, todo mundo era acadêmico, eu fazia direito, a outra enfermagem, a outra era nutricionista, a outra era técnica de enfermagem. Uma conversa, no meio de um churrasco, por que a gente não faz uma ação social? A primeira ideia foi essa, não foi abrir um projeto, foi fazer uma ação social. E a gente começou, eu posso verificar, aferir a pressão, eu posso fazer a tabela de nutrição para quem tem um problema de glicemia, com diabetes, quem tem problema disso. Eu falei assim, gente, eu posso dar a assistência jurídica. E a gente começou, e tinha pedagoga ali, por que a gente não fala com as crianças? E começou a surgir as ideias. E a gente juntou todo mundo, no meio do churrasco, e disse assim, bora fundar um projeto. Bora. E foi que quando, no dia 7 de agosto, eu fiz na minha casa um jantar, e a gente deu início ao projeto, fundamos o projeto. Foi lindo a festa, só que aí depois a gente tinha um monte de ideia, um monte de papel, e como é que vai aplicar isso? E foi quando a gente começou a conversar um pouco melhor, que nós precisávamos de recurso e tal.
E todo mundo pensa assim, vamos conversar com algum político. Eu falei, não, bora fazer diferente. Cada um junta um pouquinho que tem, a gente faz o fundo do projeto. Que precisa, uma caixa de som, então fizemos uma lista ali, e aí o dinheiro não dava. Foi quando surgiu a ideia de fazer um bazar. A gente juntou todas as nossas roupas possíveis, fomos para a Feira do Guamá, fizemos um bazar e ganhamos dinheiro. Então a gente fez ali, juntou o dinheiro, saiu de lá direto para o comércio, comprou tudo, e foi quando a gente começou a fazer as pequenas ações, que não estão, inclusive, registradas em lugar nenhum, porque a gente não fez foto na época, porque nós pensamos assim, será que as pessoas vão receber, vão querer participar? E a gente começou a ir para as esquinas de Belém, em alguns lugares, um pequeno grupo, e fazia uma pequena ação. E a gente viu que dava certo. Fazia uma fila rápido para atendimento. Eu falei, agora a gente precisa organizar. E a gente organizou a primeira ação, foi para dezembro de 2016, que foi na Feira do Tapanã, lá no Cordeiro de Farias. Mas essa é uma história, porque eu inventei fazer assim, gente, eu tenho a minha questão pessoal com o projeto que eu gosto, eu tenho vocês que são profissionais que vão trabalhar comigo, mas eu gostaria de expandir. A ideia foi assim, eu observei como eu sempre trabalhei na igreja, estive lá auxiliando alguns pastores e, de alguma forma, fazia o trabalho de aconselhamento, de obreira, também eu via muito esses problemas nas células. Eu conversava muito, eu tinha esse contato mais pessoal com as pessoas. Eu não ficava muito no púlpito, eu não sou muito de falar em público, mas eu tinha o contato pessoal. E aí, como eu fiz parte de uma intercessão, muita gente vinha conversar comigo para pedir oração. E nesses pedidos, uma coisa que eu observava era muitas mães pedindo para filhos que estavam no cárcere. E isso, eu posso dizer que doía, sabe? Assim, orar por aquelas mulheres e, ao mesmo tempo, o desejo de ser criminalista e ver os dois lados. Esse Brasil, onde tem as mães com filhos no cárcere, onde tem a miséria, a pobreza, esse Brasil, muitas vezes, ele é ofuscado. Às vezes, ele é colocado para debaixo de um tapete. Esses indesejáveis, e nós, como cristãos, né, temos um papel muito importante. Você, como profissional de direito, né, sentir essa empatia é muito legal. Né? O projeto, no início, ele não tinha uma identidade ainda. A gente não sabia muito bem no que ia dar, no que ia fazer muito certo, entendeu? Então, ainda nesse processo de construir a identidade do projeto, eu me deparava muito com essas mães. E, certa vez, analisando no estágio, uns processos, eu observava o nome dos réus. Isaías, Mateus, Moisés, Oséias. Claramente, esses nomes foram dados por mães cristãs. E quando foi um dia que eu vi assim, vários nomes, eu disse, meu Deus, isso é tudo filho de crente. Eu estava lendo processos, eu estava lendo o nome dos réus, e eu lembrei do que eu via na igreja, das mães que estavam lá pedindo oração. Foi quando eu somei tudo e disse assim, a base. A gente precisa trabalhar a base. Foi quando o projeto iniciou a identidade de trabalhar mais com as crianças. Hoje nós trabalhamos mais com as crianças. Então, o projeto inicial era levar isso para a igreja, para que as igrejas de bairro, mas eu sei que seria muito difícil, então, pelo menos as igrejas centrais de bairro, tivesse uma forma de um projeto social que trabalhasse com essas crianças e levasse a assistência social, tivesse um acompanhamento com essas crianças, estivesse com elas o tempo que os pais não pudessem. Eu sei que isso não é uma responsabilidade, digamos assim, fática, uma responsabilidade da igreja. Nós devemos fazer, né? Mas não seria algo que eu posso dizer que a igreja é obrigada a fazer. Mas era uma ideia. Se cada bairro tivesse uma igreja central que trabalhasse com isso e cuidasse dos filhos dessas irmãs, na minha concepção, eu não teria tantos processos com tantos Moisés, com tantos Isaías, com tanto filho de crente lá. Então, a ideia era essa,
E a gente tentou, mas não deu muito certo trabalhar em conjunto com a igreja. E como a gente tinha uma sede, uma pressa de fazer as coisas, a gente começou a projeto de forma independente. Aí a gente foi para a rua. Vocês resolveram tomar uma iniciativa sem necessariamente depender de uma instituição, seja igreja ou então seja política, entendeu? Que é mais complicado ainda, porque o político que apoiar vai querer, provavelmente, que vocês sejam já a base eleitoral dele, você está entendendo? Então, quando vocês resolveram tomar essa atitude, digamos que mais independente de instituições, vocês viram que a coisa começou a acontecer. Foi. Aí a gente fundou, foi a hora que eu entendi que não ia dar certo. Porque eu fui numa igreja lá, porque qual era a minha ideia? Eu vou fazer uma ação, mas eu não vou ficar lá. A minha ação, ela não fica parada, eu não tenho uma sede. Eu não teria como cuidar dessas pessoas. E eu tenho essa preocupação do pós. Não adianta eu ir um dia só conversar com aquela criança. Eu queria que ela fosse recepcionada em algum lugar. Aí, como os meus integrantes do projeto, a maioria eram dessa igreja, lá no bairro do Tapanã, eu falei assim, gente, vamos fazer ação. E aí, as crianças que quiserem, eu vou mandar tudo para lá, para a escola dominical, e vocês cuidam deles. Para a escola dominical, eu falei, olha, ali tem uma igreja, você vai lá domingo, que tem uma escolinha lá para criança. E a gente fez. E, para minha surpresa, assim, eu esperava que não ia dar ninguém. Eu tive mais de 150 crianças no horário da manhã, 11 horas da manhã, no meio da feira do Tapanã, fora os adultos. E era muita criança, e a minha equipe era de 8 pessoas. Então, quando eu vi 150 crianças e 150 versus 8, eu tremia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui no meio dessa feira? A gente olhou rápido um para o outro, cada um na sua habilidade, e conseguimos trabalhar lá com elas. E a gente sempre tem uma preocupação de não só colocar essa criança para brincar. Então, enquanto eu tenho lá, se você olhou no nosso Instagram, a gente tem as fotos das crianças pintando. Tem alguém ali olhando aquele desenho, porque a gente sabe que criança se comunica pelo desenho. Se for observado algum desenho que está emitindo uma mensagem de perigo, de alguma coisa, a gente já separa, pega o nome daquela criança, já para ter um cuidado com ela. Então, eu não posso ajudar, eu queria muito ajudar todas, mas não dá. Então, a gente procura achar aquela criança retraída, que não fala, que não ri, que não brinca. A gente observa. Na hora, eu vou lá e converso, tiro a criança para ter uma conversa, para tentar saber se tem algum problema. Então, já houve ações que eu tive, crianças que elas participavam, elas saíam para pedir na rua. E elas não queriam entrar de jeito nenhum, uma resistência. Eu fui, conversei, eu peguei o nome, o endereço, fui visitar a casa para saber como é que era, qual era o problema. A gente levou lá um auxílio, uma ajuda para a mãe. E o que faltava era apenas orientação. Aquela era uma mãe sozinha, com vários filhos, sem trabalho, então ela colocou as crianças para pedir na rua. E estava lá à mercê da criminalidade, à mercê de abuso, à mercê de muita coisa. E o que a gente poderia fazer por aquela mulher? Auxiliar. Então, aquela criança não tem lá alguma ajuda do governo, aonde dizer para ela, você vai nesse órgão, você pode pedir ajuda para cá, você pode levar essa criança em tal local, essa aqui está com problema odontológico, você leva em tal lugar. Então, a gente foi ali apenas conversar com ela. E aí eu consegui fazer com que essas crianças fossem para aquela igreja e conseguimos acompanhar por um bom tempo, e ali eles conseguiram melhorar a vida e sair da rua. Então, é você disponibilizar um pouquinho do seu tempo e disponibilizar um pouco do seu conhecimento, é capaz de mudar a vida de uma família toda e tirar aquela criança da rua. E a ideia do IAP é ali, toda vez que eu vejo uma criança dessa que precisa de uma conversa, e muita coisa se resolve apenas conversando, apenas levando um pouco de instrução. Eu lembro que teve uma ação no Tenoné, que a mãe tinha uma guarda, ela tinha uma decisão judicial, mas ela não sabia ler. E aí ela tinha medo de perder a filha dela, e ela estava com todos os direitos e um amparo legal para não perder a filha dela. Só que ela não sabia ler. Então, assim, a gente conhece muitas histórias, a gente conhece
situação de calamidade mesmo. E o projeto, até hoje, está aí. A gente realmente não tem sede. Começou em qual data mesmo? Dia 7 de agosto de 2016. 2016, vamos para 2020. Teve que dar uma pausinha em virtude da pandemia, né? No caso, pelo que eu vi nas suas páginas, nas páginas do projeto, né? E agora estão tentando voltar, né? Com ações bem tímidas, né? Com poucas crianças, mas a gente está retomando. Mas sabe o que foi muito interessante, Daniel? Que a gente falou aqui, eu e você, a gente faz parte da igreja, né? A gente é inserido no trabalho da igreja, com algumas coisas. Mas no meio dessa jornada, eu conheci muita gente que não tem nada a ver com a igreja. E vários projetos. Belém, ele é repleto de minis ou micros projetos, como o IAP. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um grupo de socorrista. Ela é socorrista e ela ensina adolescentes a serem socorristas. Então, a forma deles aprenderem, a forma deles irem para a prática. Então, lá em cima, aí eu converso com ela, eu preciso de alguém para me ajudar na parte de socorro, na parte de segurar a criança, não deixar cair e tal. Primeiros socorros, ela envia uma equipe de socorrista. E é lá da Igreja Católica. Tem nada a ver com a gente, que é da Assembleia, a gente se une e tal. Eu tenho uma outra que tem lá um projeto de fantoche. Ela só fazia o fantochezinho para um pequeno grupo de crianças. Eu falei, amiga, vem cá no meu projeto e tal. Faz o fantoche aqui, aí junta mais um projeto comigo. Tem a outra que tem um curso de salão de cortar cabelo. Aí eu levo lá e junta muita gente. É muito legal. Tayane, e a gente fica se perguntando, né? Para que esses muros, né? Diante dessas ações tão conjuntas, né? Eu digo isso porque esse meu canal aqui também, ele... diferentes pessoas, diferentes religiões assistem essas entrevistas, esses às vezes testemunhos, os vídeos, encenações, músicas que trazemos, assistem e são tocadas, porque eu vejo que existe uma linguagem, tá? Uma linguagem que quebra todas as barreiras, quebra todos os muros. Aquela linguagem... Oi? Você disse uma coisa? Do amor. Isso, do amor, né? Do amor, o amor ágape, né? Que é o vínculo, digamos que é o vínculo da perfeição, aquilo que une. A Bíblia diz que em todas as nossas obras temos que fazer com amor. Claro, somos imperfeitos, tá? Também não estou aqui querendo dar uma de santarrão, né? Dizer, né? Que em todo momento a gente ama, não sei o quê. Mas assim, o que eu estou falando? Que o amor, ele é algo que não sai separando, sabe? Que não sai criando muros. O amor, ele é feito para derrubar muros, tá? E essa linguagem aproxima e, de certo modo, lança sementes, porque a pessoa, com o passar do tempo, vai buscando conhecer mais. De onde está vindo essa coisa maravilhosa? De onde está vindo este amor? Se aproxima mais do que é a essência de Cristo. Não é verdade? Em Cristo não habita também nos muros do preconceito. Essa questão do preconceito, eu não vivi muito isso dentro do IAP, porque a gente chega com toda a brincadeira, pula-pula tal, e acaba quebrando. Acho que o mais próximo que eu tive realmente foi a questão do preconceito institucional, pelo fato do IAP ser formado por pessoas evangélicas e trabalhar com católicos. Então, eu já vi alguns amigos meus, pastores, que não gostaram muito de misturar. Assim como eu já fiz ação em várias igrejas católicas, eu conheço várias paróquias aqui em Belém. A gente chegar para fazer ação e o padre vir falar comigo e perguntar, mas vocês vieram para cá? Vocês são evangélicos? Sim, somos. E sentar do lado do padre e ver ele ali olhando, sabe? Eu acho que a gente não conseguiu quebrar essa resistência. Eu nunca tive nenhum... Né? A gente conseguiu sentar, conversar, mas sabe aquele muro quebrando em silêncio, caindo aos pouquinhos? Acho que foi isso que eu consegui visualizar. Eu nunca tive nada muito de frente, muito assim de não, pessoal separar, coisa assim. O preconceito a gente observa muito
quando eu trago para o projeto, porque eu tenho uma intenção também das pessoas que eu convido para trabalhar no projeto. Eu gostaria que elas também recebessem o evangelho, elas também recebessem uma palavra. Mas eu acho que a atitude, ela te convence muito mais que só palavras. Então não adianta nada eu ir lá falar um monte de coisa, Jesus te ama, se ela não vê. Então eu tento fazer com que ela veja através da minha vida, através do projeto. E eu convido essas pessoas, não interessa se ela qual é a religião dela ou não, e vem, eu faço uma mistura. É uma mistura de várias classes e de vários tipos de pessoas. E de ver, assim, às vezes, algumas amigas, algumas pessoas que são mais elitizadas, aí eu levo lá na terra firme. A pessoa chega toda assim, sabe? Dedo no me toque, mas aí chega a criança e sorri. Chega aquela criança assim, tipo, oi tio, tudo bem? A criança, ela desmonta o preconceito com o carinho dela, com o jeito dela particular de ser. Então, eu acredito que eu nunca vivi nada muito intenso em relação ao preconceito, mas eu já vi muito Tayane, preconceito quebrado. falando em preconceito, eu estive olhando, né, a sua página e eu vi uma coisa assim que eu achei, sabe, me tocou muito, achei fantástica. A experiência que vocês tiveram com os meninos venezuelanos. Aí foi uma quebra de preconceito bem legal. Eu queria que tu me contasse um pouco. Hein? Eu vou ter que me segurar para lembrar desse dia, olha. Esse dia da ação dos venezuelanos, na verdade, ela não era uma ação do IAP, era de uma igreja em São Brás, lá, a Assembleia de São Brás. E a pessoa que trabalhava lá, que coordenava lá, me ligou e perguntou se eu poderia dar uma força, porque teria umas crianças lá à noite e tal, da Venezuela. Eu falei, tá. Então foi muito em cima da hora. Eu não tive tempo de preparar uma ação, nada. Eu simplesmente fui para me entreter, levar um desenho para eles, um palhaço, que a gente tem a roupa, né, já do palhaço, aquela roupa do tio colorido. E a gente chegou como chega em qualquer ação, brincando, sorrindo, todo mundo vestido de palhaço, com desenho no rosto. E as crianças ficaram paradas. Elas não sorriam, elas não faziam nada, e a gente não conseguiu brincar com elas. Aí tinha o problema do idioma, porque a gente não se entendia. E teve uma hora que uma amiga minha, assim, e é a que mais tem habilidade com criança, que é a Carol, ela virou para mim com lágrimas e disse, tá, eu não consigo fazer nada, a gente não consegue fazer nada, eles estão parados olhando pra gente, e ela em pranto porque a gente realmente não conseguiu fazer nada. E foi assim, aquele momento, e agora? São crianças, mas o que a gente vai fazer? Elas vêm de um trauma muito grande, elas vêm de outro país, eu não sei o que aquelas crianças passaram para chegar aqui. E nada tirava o sorriso delas. E foi quando a minha mãe encostou em uma delas e a criança encostou assim na perna da minha mãe, sabe? E a minha mãe passou a mão na cabeça dela e fez um carinho. Nisso a criança sorriu, a equipe inteira caiu no choro, porque, cara, foi o primeiro sorriso. E foi quando a gente percebeu que eles não queriam brincar, eles não queriam nada, eles queriam um carinho. E foi quando a gente começou a sentar todo mundo no chão. Não tem essa foto porque sentou todo mundo. E começou a fazer carinho neles. E foi quando eles começaram a brincar, a interagir com a gente. E foi no toque, sabe? Foi no abraço, foi pegar. E nesse dia a gente teve que, cara, baixar muito, assim. As crianças estavam muito doentes. Elas estavam numa situação de muita miséria, muita, sabe, tu pegar uma criança daquela no colo, e foi muito impactante, foi um dia realmente que marcou. Eu tô segurando, isso é difícil. Olha, tu tá querendo me fazer chorar também aqui, viu? Tá, mas a linguagem do carinho, né? A linguagem do carinho é uma linguagem
Universal. Trabalho com teatro, eu creio que desde 2009, 2008, mais ou menos. E as formas que a pessoa vai se aproximar mais, o público vai chamar mais a atenção do público, é quando é algo verdadeiro, quando a verdade aparece, sabe? Quando a verdade aparece em cena. E você, de repente, naquele momento lá, vocês estavam passando, querendo animar, passando uma alegria, que de repente não era a verdade que elas estavam precisando, tá entendendo? De repente, não, vocês não estavam conseguindo, naquele momento, passar a verdade, por tudo que elas viam, não era aquela animação. Era tristeza, era doença, era miséria, era fome, era preconceito, né? Houve uma onda muito pesada. Eu sei que é uma questão complexa, né? Mas houve uma questão muito pesada em relação aos venezuelanos. Eu vi até um versículo que vocês colocaram lá na página, né? Olha a sabedoria em Levítico 19, 33, 34. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis como um natural entre vós. Será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim que ele organizava a sociedade naquela época. Carga de preconceito que os pais podiam estar sofrendo. O que o pai sente, a criança muitas vezes sente. Isso é um fato. Eles conseguiram ver verdade na coisa mais simples e singela, tá? Que é o abraço. Pois é. Aí a gente teve uma segunda oportunidade, um segundo convite para fazer uma ação de novo com eles. Aí nessa segunda ação a gente estudou um pouco sobre eles, a gente pesquisou música infantil no idioma deles, e aí a gente já conseguiu ter esse contato melhor um pouco, aquela criança já estava menos acuada, digamos assim. E foi bem interessante. Aconteceu até de eu encontrar com uma delas. E foi bem emocionante. Recentemente? Não, não, na época eu vinha andando e ela também estava com a mãe na rua e ela me viu e me reconheceu. E veio falar comigo, eu particularmente não entendi nada, só dei um abraço nela. Assim, e é bem saber que aquela criança que te viu por um momento marcou, gravou a tua fisionomia, gravou o teu rosto, é porque de alguma forma você deixou algo, acho que no coração dela, acho que foi um ensinamento. Enquanto a gente acha que está fazendo bem para os outros, né, a gente está realmente absorvendo muito mais do que doando, talvez, assim, eu vejo dessa forma. Mas foi uma experiência muito forte, muito boa. Moisés, e quais são os projetos de agora? O que vocês estão tendo em vista em relação a essa questão desse contexto que estamos vivendo? Durante realmente a pandemia, a gente parou tudo. A equipe realmente entramos em um consenso que iríamos respeitar tudo que estava sendo colocado e parou. Não tinha como fazer, né, nada. Apenas acompanhamos virtualmente algumas crianças que a gente tinha ali algum contato, só o que deu para fazer. Agora a gente retomou por meio de convite, não são ações sociais do IAP. O IAP em si, ele não está organizando nada no momento. A gente está atendendo convite de outras pessoas para ações pequenas, momentos pequenos, com crianças que são ali, digamos que convivem, como foi a última lá da Terra Firme, que é um grupinho de crianças que convivem lá da mesma rua, não foi nada muito, para realmente não aglomerar muito, tentamos tomar todos os cuidados possíveis, com álcool, máscara, tudo que deu para fazer, e a gente vai estar cuidando mais especificamente de um grupo de crianças, de uma célula que é nossa. Então, temos 10 crianças lá e que precisam muito de ajuda, e a gente sabe a responsabilidade que tem de cuidar daquelas crianças. Então, a priori, a gente vai estar próximo a elas, porque é lá naquela célula que elas têm um momento diferente, são um grupo de crianças muito necessitadas, e aí com essa possibilidade de retorno, a gente vai estar lá com elas, ali auxiliando, e
mas, assim, não temos ações programadas. Você não tem uma ação grande, digamos, na dimensão que tinha naquela época, entendeu? Eu creio que nem é possível e às vezes nem é responsável, né? Você chegar e buscar uma aglomeração, fazer um processo, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo com essas crianças aí já é algo grandioso, porque eu com certeza está servindo para elas se integrarem, espairecerem, né? Tá servindo para elas de algum modo fazer o que você fazia na sua infância, né? Como você dizia, né? Ter alguma coisa complementar, alguma coisa educativa complementar que possa ajudá-las, né? Que possa dar direcionamentos. E não só isso, né? Além de toda a brincadeira e esse auxílio que a gente leva, como a gente realmente decidiu não fazer nada muito grande, por exemplo, mas eu tenho uma agora, dia 31 de outubro, dentro de um conjunto lá no Orlando Lobato, no Augusto Montenegro. E eu vou estar levando uma equipe de técnicos e uma dentista, e a gente vai montar um ambulatório na rua para levar a essa criança, porque eu tenho 2 crianças precisando muito de um auxílio lá odontológico, e aí como eu tenho esse contato, essa amiga, ela vai lá fazer esse serviço, esse trabalho com a gente, para estar auxiliando, mas realmente, assim, tudo com grupos pequenos e fechados, assim. Então, lá o IAP, ele tem um trabalho, no começo, as crianças elas não são liberadas para brincar, elas têm que passar nas oficinas. Então, essas oficinas, porque normalmente quem olha lá o Instagram pensa que a criança ela vai só brincar, que vem lá o pula-pula e tal. Elas não podem ir para lá enquanto elas não passam nas oficinas. E nessas oficinas é onde a gente fala de saúde, nós falamos de educação, nós falamos da importância da escola, perguntamos se está estudando. E dentro dessas oficinas a gente fala um pouco já até levamos também em uma das ações a vacina para elas, para estar auxiliando, perguntando se o pai e a mãe estiver junto, a gente já coloca lá também do lado para saber como é que tá, para conversar com eles. E realmente eu tive que tomar vacina esse mês que passou no meio da rua, porque todo mundo tava tendo algum tipo de surto de sarampo, salvo engano, em Belém. Acho que era esse que era o motivo, assim, eu não tô lembrando ao certo. A ação que a gente fez com os venezuelanos, uma coisa que foi interessante, eu tenho uma técnica de enfermagem na equipe, e ela obrigou a equipe toda a tomar vacina. Ela não deixou a gente para ação sem tomar vacina. E com ela em dia ou não, e a responsabilidade da gente com a nossa vida e com a vida dos outros, né? Isso era muito... Foi algo que eu, da área jurídica, não pensei, não passou pela minha cabeça, eu ia para lá, e aí? Mas a importância da gente trabalhar com as diversas áreas juntas, entendeu? De ter realmente Tayane, até mesmo porque se você não se cuida, você não tem como cuidar dos outros também, né? Atitudes, como você falou, a ação, ela vale mais, a atitude, ela vale muito mais do que você simplesmente sair arrotando por aí digamos que uma santidade que de repente você não... É só da boca para fora, de sair dizendo é proibido isso, é proibido aquilo, mas não o teu exemplo acende uma pequena fogueirinha, né? Ou então, como a Bíblia diz, o bom perfume de Cristo, um incenso, um aroma, e vai contagiando. E era isso que Cristo fazia, e é isso que Cristo nos manda, né? Ele nos manda a caminhar com ele. Ao mesmo tempo que nós estamos lá, ele é onipresente e ele, às vezes, a gente não precisa só falar de Jesus, mas ser, né? Ser não é fácil. Somos imperfeitos, dependemos da graça de Deus. Então, você vai ter uma ação. Qual vai ser a data da ação? Dia 31 de outubro. Tem outra dia 7 de setembro.
31 de outubro e dia 7 de setembro. Eu vou deixar aqui embaixo todas as suas redes, seus contatos, tudinho, tá? Não se preocupe quanto a isso. Pessoal, se você esteve até agora assistindo essa live, eu peço novamente que considere dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar, compartilhar, que vai ajudar no nosso trabalho, ajudar a divulgar tanto o nosso trabalho aqui, como dar voz também à Tayane e divulgar o trabalho da Tayane. Deus nos chama de diferentes formas. No meu caso, me chamou para a arte, me chamou para o ensino, e Deus chamou a Tayane para um outro modo, que é esse corpo a corpo, com as crianças, essa ação social. E, às vezes, nós não usamos os nossos talentos e ficamos só criticando. Eu vou deixar também aqui embaixo a conta poupança do IAP para estar ajudando. Esse é um momento complicado. E são poucos que estão metendo a cara para fazer esse projeto, né? Muita gente pensa, esse projeto só vale se nesse projeto eu estar evangelizando, doutrinando as crianças. Eu acho que não é por aí. Tu não concorda? Já ouvi muito isso. Você concorda com isso? Não tem essa necessidade. A nossa atitude já está falando. O que você está fazendo para lá já está falando, já está dizendo. Você já está ensinando os princípios básicos da Bíblia, que é amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo. Né? A palavra do Senhor, quando ela fala de quem é o meu próximo, ela nos conta a parábola do bom samaritano. Quando alguém pergunta para Jesus quem é o meu próximo, e passa o sacerdote, passa o levita diante de um homem que está caído, diante de alguém que precisa de uma ajuda e ninguém fez nada, e vem o bom samaritano, aquela ajuda de quem nem esperava, sabe? E é quem vai lá, e ele não só dá aquele auxílio que ele vai pagar lá a estadia dele, não é só aquele auxílio financeiro, mas o principal, que é parar para ver alguém, que é parar para estender a mão a alguém. Se você tem lá alguma coisa nas suas mãos para passar na ferida de alguém, isso vale para... você me perguntou da conta, mas se eu pudesse pedir alguma coisa para alguém, eu pediria a você que é um enfermeiro, você que é um médico, um pediatra, você que é um advogado, que é um psicólogo. Me manda teu contato, sabe? Doa um dia do teu trabalho para alguém. Eu acho que é o que eu mais preciso, é de alguém que esteja disponível para ir. Um dia lá, doar o que você aprendeu, doar o seu dom, o seu talento, a sua profissão, em prol do outro, ser o bom samaritano, de alguém que você nunca viu, mas é o teu conhecimento, aquilo que tu aprendeu, e isso é ajudar ao próximo. Isso também é ser cristão, isso também é amar o próximo. E aí está no meio das pessoas que Jesus, eu creio que mais estavam, né? Que é o povo de verdade. Às vezes, na tela da TV, né, aparece muito aquela coisa romantizada. Teve uma ação que a gente resolveu fazer, que foi no bairro do Guamá. E a demanda de criança era 300 crianças. Então, isso ia exigir muito recurso. E nessa época, nós não tínhamos recurso, porque ele é recurso próprio. É a própria equipe, todo mundo que faz parte da minha equipe, que doa um pouquinho e a gente utiliza lá no que precisa. E não tinha recurso. Já tínhamos vindo de outras ações e realmente não tinha nada. E a gente ficou pensando, e agora? Eu não tenho, ninguém tem. E eu já tive problema com político, então eu não recorro a eles. É muito difícil falar com eles. E eu já até expulsei uma vez um político da minha ação, que foi lá querer fazer imagem em cima da ação, mandei embora. Mas, e aí... Não dá certo esse negócio, porque o cara vai estar agindo por barganha, né? O político chega numa ação que é de amor, né? Onde tem barganha, não tem amor. Porque o amor, ele não busca seus próprios interesses. E aí eu orei e falei com Deus, eu preciso de uma, sei lá, me dá uma estratégia para eu conseguir o recurso para essa ação. Eu saí para efetuar o pagamento de uma conta e eu fiquei olhando pela vidraça e tinha um rapaz vendendo uns doces. E eu olhei para o docinho dele, R$1 cada docinho, eu fiz uma conta rápida de quanto era ali o leite condensado. Daniel, eu nunca fiz um brigadeiro na minha vida, nunca deu certo. Eu saí de lá, fui no supermercado, comprei uma lata de leite condensado, uma lata de Nescau, uma margarina lá. Eu só vou fazer um brigadeiro. Eu fiz um brigadeiro, deu uns 20 brigadeiros assim, e eu gastei uns R$7. Eu fiz um cálculo.
chamei um amigo da equipe que é bom de venda, tu consegue vender esses brigadeiros aqui na rua? Ele disse, me dá aqui. Ele foi rapidinho na esquina aqui da rua da minha casa e vendeu os brigadeiros e trouxe o dinheiro. Eu falei, gente, seguinte, a gente vai fazer brigadeiro e vai vender e vai levantar o dinheiro para essa ação. Daniel, eu fiz acho que uns 20 dias, eu fiquei na cozinha fazendo brigadeiro e vendeu. Vendeu muito brigadeiro. Eu acho que a gente levantou quase R$2.000 só vendendo brigadeiro. Nossa. E assim, para uma ação... Deus mostra caminhos, né? Não, e assim, a minha equipe de pessoas, assim, os adolescentes da equipe que não trabalham, levaram para a escola para vender. Aí o outro levou para o trabalho para vender. E a estratégia que Deus me deu da venda do brigadeiro acabou saindo por uma outra tangente, acabou tendo um outro benefício, porque nós divulgamos o projeto. E aí aquelas pessoas que compravam o brigadeiro começaram a ajudar comprando o brigadeiro e doando brinquedo para a gente doar para as crianças, doando cesta básica para doar para as crianças. Então foi assim, aqui particularmente, próximo à minha casa, por onde você passar e perguntar se alguém conhece o brigadeiro do Projeto IAP ou o Divinos Brigadeiro, que era o nome, todo mundo sabe quem é. Aí quando as pessoas perguntavam quem é que faz o brigadeiro, é aquela menina ali. Tipo assim, era eu que fazia. E eu consegui fazer, acho que mais de 20 sabores de brigadeiro. Simplesmente Deus me dava as ideias, assim, eu ia fazendo brigadeiro, vendia muito. Só que, claro, eu parei a fábrica porque cansa também demais. Mas, assim, foi uma experiência bem legal. Porque, às vezes, realmente a gente acha que não pode fazer algo porque não tem o recurso ou tenta apoio de um lado, tenta apoio do outro. E, na verdade, a gente só precisa ter uma boa estratégia que a gente consegue fazer as coisas. E ter, principalmente, o chamado de Deus. Porque quando Deus está no negócio, ele vai e encontra meios. No caso, como eu falei, eu fiz aquele papel lá do Gunavim, dos caras que fundaram a Assembleia de Deus. Eu gostei muito de fazer o papel lá, interpretar e tal. Foi uma experiência fantástica. Mas, assim, quando eu parei para ler o livro dos dois, sabe? Principalmente o livro do Daniel Berg, tinha uma coisa extraordinária que eu via. A dependência de Deus. Eles não tinham recurso nenhum. Nem quiser, assiste quando tu puder um vídeo que eu tenho, que eu fiz a animação deles no navio Clemente. Toda hora aparecia obstáculo, mas o Gunaving, antes dele chegar e pegar aquele barco, ele estava passeando, numa caminhada, ele ouviu uma voz dizendo, se fores, nada te faltará. E Tayane, que Deus vai abrindo portas, arranjando um meio. Olha, graças a Deus, estou comemorando hoje, nessa live, né, os 2.000 inscritos que a gente conseguiu chegar. Esse momento, essa live, eu aceitei participar dela. Eu sou muito tímida, pode não parecer, mas eu sou. Eu fujo de lives. E advogada, né? Eu fujo, mas realmente porque eu me identifico muito com a tua proposta. Eu já acompanho você, Daniel, desde o teatro. Também tenho uma peça sua que me marcou lá no Tempo Central, uma vez que eu te convidei para uma vigília. E aquele de olho assim, meu Deus, como o senhor falou através daquela peça. Só eu sabia os bastidores e eu sabia o quanto Deus estava falando ali. Então, realmente, eu aceitei, porque eu sei que o teu trabalho ele é genuíno, eu sei que o canal é sério, eu sei que você tem assuntos importantes para falar, somar com pessoas. Então, se eu pudesse deixar uma palavra a alguém aqui, eu estou até com a minha Bíblia assim, aberta aqui em Josué, que eu gosto muito desse livro, porque Josué, ele tem uma função, ele tem uma missão que é continuar algo que foi iniciado por Moisés e de um povo que não tinha tanta atenção, não fazia as coisas como deviam, mas ele foi alguém que decidiu ser diferente. Enquanto tá todo mundo lá fora, tá todo mundo fugindo, as pessoas preferem que Moisés escutem Deus e elas mesmas não querem escutar Deus. Josué, ele tá dentro da tenda, ele não se aparta dela. E na hora certa, Deus ele fala com Josué e diz para ele ter bom ânimo, diz para ele ir. Deus ele incentiva Josué a fazer alguma coisa, só que a iniciativa, a atitude parte de Josué, de continuar aquele trabalho, de conduzir de uma forma diferente, de fazer as coisas, mesmo que tenha alguma semelhança com o que Moisés fez, ele vai o tempo todo ali pedindo orientação, pedindo para Deus falar com ele, e eu acho que nós podemos ser Josué.
continuar essa obra. É uma coisa que eu digo, digamos que por chamado, não por anseio meu, mas por chamado, eu sou ministra da palavra, eu prego a palavra nas igrejas. E eu sempre cito isso. Eu não ouso ministrar nada daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não faço. Eu não posso falar para as pessoas fazerem as coisas e eu mesma não ter atitude. É a mesma coisa, eu não posso exigir que o Estado faça algo, que a igreja faça algo, que o meu pai, a minha mãe, seja lá quem for, faça algo, se eu também não tenho atitude. Então, a palavra que eu deixo para você que está aí, que é do canal, para você que vai ver, que faz parte do IAP, seja você o primeiro a fazer alguma coisa, tenha atitude de ir, tenha um bom ânimo, faça as coisas com amor, sabe? Não seja uma pessoa apenas de lançar meras palavras ao ar, mas seja uma pessoa de atitude, seja uma pessoa de se impor e de se importar com o teu próximo, de cuidar do teu próximo. E pode ter certeza que tudo aquilo que você faz para alguém, não espere um retorno, sabe? Faça, dê com uma mão e deixa a outra escondida lá, não precisa mostrar o que você está fazendo, mas faça entendendo que o retorno vai ser pessoal. O aprendizado que você tem em fazer algo para alguém é muito maior do que uma recompensa, digamos assim, literal, algo que vão entregar nas tuas mãos. O crescimento, acho que desde que o IAP começou, o meu crescimento pessoal, a minha maturidade, a minha forma de olhar para as crianças em especial mudou muito, sabe? Eu entendo hoje a importância de olhar. Você pode pensar que, mas eu tenho que carregar, eu tenho que doar, eu tenho que fazer isso. Mas às vezes apenas olhar. E quando eu citei aqui o caso a situação, o caso que aconteceu com as crianças da Venezuela, foi simplesmente aprender a olhar qual era a necessidade do momento, se importar. E você pode ter o melhor brinquedo, a melhor roupa de palhaço que você tiver, o melhor pula-pula que tiver. Se eu não conseguir, eu e a minha equipe não conseguíssemos olhar naquele momento e saber que a necessidade era outra, a gente não ia conseguir sair de lá sem fazer algo. A gente ia sair frustrado, porque era essa a sensação de impotência diante deles. Então, eu deixo para você essa palavra de ânimo, né, e de dizer que tem alguém precisando de você, tem alguém que está em algum lugar precisando de um abraço, precisando de um carinho, precisando de uma palavra de alguém que é instruído, precisando de um ensino, de uma mãe que não sabe cuidar de um filho, que tu pode, sei lá, estender tua mão e dizer para ela onde ela pode ajudar o filho dela, sabe? Levanta, ergue e vamos juntos, sabe? Sem barreiras. Acho que isso é muito importante. Quebrar as barreiras. Daniel iniciou a live aqui falando com a gente do sol e citou a palavra dizendo que Deus ele nos leva acima, né? Acima das regiões celestiais, acima do sol. É algo que eu aprendo com Paulo na carta de Efésios, que a gente prega muito o evangelho do Calvário, né? Mas existe também o evangelho de trono, de herdeiro, aquele evangelho que fala que você é co-herdeiro, que você é irmão de Cristo, que você também tem acesso às bênçãos espirituais, como diz a palavra do Senhor. Então, como ele fala, nós fomos ressuscitados com ele. E isso não pode ser teoria, isso tem que ser prática. Eu acho que todo mundo assim, deve ter algum chamado, alguma coisa especial para fazer, mas a gente precisa abraçar o chamado. E você pode fazer isso com uma live, que leva a palavra para muita gente, você pode fazer isso com teatro, com uma ação, com uma brincadeira de várias formas. Só precisa estar disposto.
você, então, pelo privilégio. Você disse que não participava de nenhuma live, né? Então, eu agradeço pelo privilégio de você prestigiar esse humilde canal aqui, tá? E que Deus abençoe você que está assistindo. E continue aqui ligado na Além do Sol TV, uma TV tão longe, porém tão perto de você.